E vamos para esse aqui. Esse aqui gera um pouco mais de paciência para a gente entender. Então, eu vou explicar isso aqui e depois eu tenho que dar uma explicação adicional para dizer o que aconteceu aqui. Estou dizendo aqui, falta CA ir para a Terra e também na direção reversa. Mas aí eu vou dar uma explicação. Essa direção reversa é o que parece ser. Mas eu vou explicar a vocês que não é bem assim. Preste atenção porque parecia ser uma direção reversa. Aqui a gente tem a simbologia, as cores. Ó. Fase A é vermelha, fase B é verde, fase C é preto e o neutro também é vermelho. As tensões são o inverso. A fase A é verde, a fase B é preta, a fase C é vermelha. Isso cada analista faz monta o seu esquema para analisar. Eu achei até interessante isso de botar cores diferentes. Às vezes complica um pouco porque a gente diz a corrente da fase A é vermelha. Pensa que isso aqui é a tensão da fase A, mas não, ele fez diferente. Aí veja o que acontece aqui. A corrente da fase A está no pico aqui. Isso aqui é a condição normal. Estou analisando ainda a condição normal. A corrente da fase A está no pico. Esse tracinho fui eu que botei para facilitar. A corrente da fase A está no pico. Mas olha o que acontece com a tensão da fase B, que é verde. Está no pico também. Estão na mesma direção. Tá? Elas estão na mesma direção. Se uma está no pico e a outra está no pico, elas estão na mesma direção. Você tem a corrente está no pico, a tensão está no pico. Porque aqui a corrente da fase A é vermelha, a tensão da fase A é verde. E ambos estão no pico positivo. A mesma coisa acontece com a fase B de corrente. O verde está no pico positivo e o preto, que é a fase B daqui, também está no pico positivo. O C, que é preto, está no pico positivo de corrente e o vermelho, que é a tensão da fase C, está no pico positivo de tensão. Então, é uma carga resistível, digamos assim. A tensão e a corrente estão em fase. Então, nada demais. Agora, observe o seguinte. Quando você chega nesse ponto aqui não foi mostrado, essas linhas lilás que eu botei, elas não têm nada a ver com trip. Fui eu que botei para facilitar a análise. Não foi mostrada a linha do trigger, né? Agora, veja o detalhe. O detalhe aqui é que a proteção partiu aqui, e subiu, né? Aí veja só o que acontece, olha. Aqui vem a senoide, ela vem aqui, o pico negativo, o pico positivo, e ela vem para o pico negativo aqui. Só que na hora dela atuar, tá certo? Ou seja, ela crescer para baixo, porque ela tinha que crescer para o pico negativo, ela cresceu para o pico positivo. Tá entendendo? Ela inverteu. Na hora que o pico deveria ser negativo, ele foi positivo. Então, esse defeito foi reverso, como eu botei aqui, ó, fase terra reverso, porque a corrente inverteu. Bom, e aí aparece uma outra corrente que eu vou explicar depois. Mas ela inverteu. E aí, a gente observa que o defeito foi entre a fase C e a A. Por quê? Porque no momento que a fase A foi para o pico positivo, a fase C foi para o pico negativo. Ela ficou exatamente... Isso aqui é corrente ainda, eu estou falando de corrente. Olha, ela foi exatamente para o lado oposto. Então, essas correntes, esse curto aconteceu entre as fases, porque a corrente se inverteram. Elas estão a 180 graus. Então, enquanto uma corrente está circulando, está indo num sentido da fase, ela está voltando pelo outro. Que essa é a característica do curto fase-fase. A corrente vai por uma fase e volta pela outra, e tem o mesmo valor. E é o que está mostrando aqui. Então, daqui eu deduzo que o curto é fase-fase. O que é que ficou estranho aqui? O que ficou estranho? Sim, e veja que os outros sinais se mantêm constantes. Agora, o que é que ficou estranho aqui? O que ficou estranho aqui é que as outras fases, olha só, que aqui é vermelho, verde e preto. Ó. Eu fiquei com o vermelho, não, com o verde e o preto, continuaram em operação. Ó. Só que o verde ficou 2 vezes, o preto ficou 1 vez. E o vermelho ele está aqui também, mas numa situação de curto, tá vendo? O que foi que aconteceu aqui? Eu vou explicar isso mais na frente. Teve um defeito que afetou a fase A e a C, e isso está bem claro aqui, ó, em todas as senoides você vê que a fase A e a C estão opostas,
Então é um curto entre fases, tá? Mas por que apareceu essa segunda senoide aqui? Isso aqui é um 3 e 0. É que, na verdade, esse curto ele aconteceu entre a fase A e a fase C, mas foi um curto fase a terra. Ele em seguida tocou a terra, por isso que apareceu o 3 e 0. É essa senoidezinha que aparece aqui, ó. E claro que ela está em fase com a fase A. Então ele tocou a terra do lado da fase A. Houve curto-circuito entre a fase A e a fase C, e a fase A tocou a terra. É isso que esse gráfico está mostrando aqui. Agora, o curioso é, quer dizer, aqui não parece tão curioso porque a única fase que não foi afetada aqui foi a fase B, que é a verde. Mas ela permaneceu aqui. É normal ela permanecer. Ela não foi afetada, então ela permaneceu. Agora, por que a fase C, apesar de ter sido afetada, ela continua aparecendo aqui, ó? Ela teve uma perturbação e continua aparecendo aqui. Ela não deveria aparecer, mas ela continua aparecendo, mesmo estando em curto. Qual a impressão que a gente tem? É que tem duas correntes aqui. Tem duas fontes aí. E eu vou provar a vocês que tem. Tá? Aí quando volta aqui, normaliza de novo. É que, na verdade, isso aqui não é uma fonte só não. Aqui é o somatório de duas fontes que eu vou mostrar abaixo. Né? Aí a gente vai ver claramente por que isso acontece. Veja só. Essa é uma situação em que eu trabalhei também com parque eólico e eu sei como é que a coisa acontece. O parque eólico é o seguinte. Você pega uma região e bota vários aerogeradores. Geralmente, dependendo da potência e tal, no que eu trabalhei, os aerogeradores eram de 2 megawatts e a gente botava 10 aerogeradores por parque eólico. Então, ele parece perto aqui, mas ele não é tão perto. Ele fica aqui a uns, dependendo, ele fica a uns 50 metros, 100 metros, para chegar nessa linha principal. Tá? Eu botei só 2 aqui para representar. E eles vão ser ligados com a estação principal. Lá onde eu trabalhei, isso aqui era 34 kV, essa linha aqui, e essa daqui era 230. Eu representei um gerador, mas lá na verdade era um barramento, era um transformador que tinha lá, tinha um barramento, e ele entrava no barramento. E eu boto meu relé aqui no ponto onde eu pego os TPs da barra e pego o TC da linha. Eu podia pegar o TP da linha também, que ela tem. Mas para ilustrar aqui não tem problema. E aqui eu liguei meu relé, meu IED e meu oscilo, que está dentro do IED. O que é que ele está vendo aqui? Ele está vendo o somatório de todos os aerogeradores que tem nesse parque que estão vindo por essa linha. Num dado ponto, está todo mundo somado e ele vai com a corrente total, que é que o oscilo está vendo. Eu representei 2 só para explicar aquela oscilografia. E por que também um está aqui e o outro está aqui? É porque, tecnicamente, você não pode botar o aerogerador muito perto do outro, porque o aerogerador ele tem aí na faixa de 100 metros de altura aquela torre, e ainda tem a pá, que dá uns 150 metros. Então você ficaria com uns 250 metros no total. Se uma torre dessa cai, ela acaba atingindo a torre vizinha. E ao invés de você ter o prejuízo de perder uma torre, você perde 2. Então, tecnicamente, não pode. Eles ficam na faixa de 300 metros de distância um aerogerador do outro, para poder evitar isso. Muito bem. Aí aqui eu tenho esse aerogerador alimentando essa linha aqui. E esse aqui também. E o meu relé está medindo normal. Faltando um pouquinho, é isso que ele está medindo aqui. Ele está medindo o somatório desses 2 aerogeradores passando por essa linha. Bom, na hora que houve um defeito fase-fase, eu estou admitindo que o defeito fase-fase foi nesse aerogerador aqui. Houve um defeito fase-fase. Como o defeito foi entre a fase A e a fase C, a fase B continuou normal e somou com a fase B daqui e foi embora. Porém, a fase A e a fase C, ela desapareceu. Mas esse aqui continua, como ele não foi afetado pela falta, ele continua mandando as 3 correntes por relé. E uma delas pega a corrente, que é naquele trecho do defeito, pega a corrente desse aerogerador, aquela corrente da fase C. Então, o que foi que aconteceu aqui? Esses camaradas aqui, eles têm um disjuntor que eles desarmam, eles deixam de fornecer, porque o aerogerador ele fornece corrente por curto-circuito, só que ela é bem menor do que a corrente do gerador. Aqui é da faixa de 2 megawatts, aqui é da faixa de 100 megawatts. Então, na hora que você tem o defeito, esse aqui deixou de fornecer
ficou fornecendo só uma fase, e as outras duas entraram em curto, tá? E ainda foram para a Terra. Mas aqui não aconteceu nada. Por isso que a corrente, né, das outras duas fases que poderiam ter desaparecido na hora do curto, poderiam ter aumentado na hora do curto, elas não aumentaram, elas continuaram normal. É isso que a gente está mostrando aqui. Veja, aqui eu tinha um somatório dos dois aerogeradores. Isso já no relé. O relé está lá no final. Um aerogerador entrou em curto, da fase A com a C, tá certo? E a corrente de A e C aumentaram. Porém, as outras duas correntes, elas permaneceram circulando, a outra corrente ela permaneceu circulando, porém, se você observar, as três correntes permaneceram circulando. Bom, que história é essa? Eu tenho três correntes aqui, duas entram em curto, e mesmo durante o curto-circuito, durante o defeito, eu tenho três correntes circulando do mesmo jeito. Agora, observa o detalhe. A corrente da fase B, que não foi afetada pelo curto, ela continuou, porque uma vez que numa dos aerogeradores ela ficou normal, então ela continua com o somatório das duas correntes. Ó. Isso aqui é o somatório da corrente E e B dos dois aerogeradores. Então ela as três correntes vão do mesmo jeito, só que ela está num nível inferior. As outras duas que entraram em curto, elas são mais altas porque você só tem a corrente de um gerador. A do outro gerador está em curto. As outras duas, por exemplo, a vermelha e a preta, elas estão em curto, mas no aerogerador que ficou, elas estão normais. Então elas estão circulando aqui, porque ela é do segundo aerogerador que não está em curto. E essa daqui é do aerogerador que entrou em curto. De alguma forma, quando as correntes da fase A e da fase C aumentaram, ela baixou um pouco. Isso é normal. Ela deu uma baixada e ainda teve um 3,0 aqui. Então ela baixou um pouco, mas ela continuou circulando, porque houve uma perturbação lá no gerador. Então, parte da potência foi alimentar o curto-circuito e diminuiu um pouco a corrente do aerogerador defeituoso. Então você tem corrente normal do aerogerador que não teve defeito e a corrente um pouco distorcida, um pouco diferente, mas mantendo os 120 graus, tá vendo? Do aerogerador que sofreu curto-circuito. Então, as correntes ficaram normais. E veja que aqui no caso, ou o aerogerador foi retirado, de forma que a corrente normalizou, mas aí seria só com um aerogerador, ou esse distúrbio foi passageiro e tudo voltou ao normal e as correntes voltaram de novo a fazerem parte do somatório dos dois aerogeradores. Essa ocorrência, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que fui eu que analisei, porque foi de lá da obra que eu trabalhei que eu tirei essa oscilografia, né? Fiz uma cópia, eu achei ela interessante e eu fiz a cópia. Eu fiz a análise quando eu cheguei a essa conclusão, porque isso é importante para você saber, né? E o que acontece? Quando isso ocorre e não há desligamento, a gente viu isso pela oscilografia. Mesmo assim, você tem que correr a linha para ver onde isso aconteceu. Por quê? Porque se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Pode ser duas fases que estão... Claro, se eu estou falando de geração eólica, tem hora que o vento é muito forte. E às vezes o vão é um pouco longo e as fases podem se tocar. E é o que aparentemente aconteceu aí. Além de elas se tocarem, ela deve ter tocado em alguma árvore, alguma coisa. E aí elas foram para a Terra também. Eu fiz essa análise e aí eu achei interessante trazê-la para cá para a gente fazer esse tipo de análise aqui, justamente de um aerogerador. Quer dizer, isso é a ocorrência do aerogerador. Só que não houve o trip. Se tivesse havido o trip, eu desligaria o disjuntor na entrada da subestação e cortaria o fornecimento dos dois aerogeradores. Então eu não teria corrente nenhuma aqui. Mas como eu tenho, é porque isso aqui não causou um trip. É por isso que não tem um trigger aqui. Ele não causou um trip. Ele normalizou. Foi alguma coisa. Por exemplo, um galho, as duas fases se tocaram na hora que o vento aumentou, depois elas se separaram. E tocaram na árvore também. O que é, Marcos? Então veja, muito interessante essa oscilografia aqui. Mas quem pegar isso aqui e não souber da história, não vai entender nada. Se o cara pegar essa oscilografia e não souber dessa configuração, ele não vai entender nada do que aconteceu aqui. Mas foi exatamente isso.
houve um defeito num deles, fase, possivelmente o vento aumentou, as fases se tocaram, e depois que o vento diminuiu, elas voltaram ao normal, mas que não houve tempo de sair o trip. Por isso que elas normalizaram aqui. Tá? E além de elas terem se tocado, elas foram à Terra também. Você veja que não houve também, apesar do valor de corrente parecer alto aqui, mas ela também não chegou a ser tão alto não. Acho que nessa hora a geração podia não estar nominal, porque veja, um aerogerador de 2 megawatts, tem uma hora que ele está gerando 200, 300 quilowatts, depende do vento. Então podia ser que ele tivesse com a geração baixa e a alimentação do curto ela não foi muito alta, apesar de que o curto-circuito é alimentado pelos dois lados, né? Ele está interligado no outro lado da fonte forte. Então, quando ele atua, essa fonte aqui também alimenta. Mas pode ser que ele não tenha tido tempo suficiente para poder, nem a corrente foi suficiente para poder ele atuar. Né? Isso ocorreu durante quase 10 ciclos. É até estranho que ele deveria ter dado o trip e ele não deu. Bom, já que nós falamos de parque eólico, um outro detalhe interessante é o seguinte, é que quando dá um defeito no aerogerador desse aqui, o cara poderia dizer, por que eu não tiro o aerogerador e deixo o outro? Ele não tem desligamento, ele só tem um desligamento interno para alguma coisa que ele vai fazer internamente. O aerogerador para cá. Ele aqui não tem disjuntor. Aliás, ele tem um disjuntor aqui, mas ele não abre pela atuação da proteção. E por que ele não abre? A proteção fica muito distante. Um ramal desse pode ter 60 km, 100 km. Então, como é que eu vou abrir um disjuntor? Eu teria que mandar um transfer trip para cá para abrir esse disjuntor. E aí não compensa, sai caro eu botar uma teleproteção para poder abrir esse aerogerador nessa distância. Então, geralmente, apesar deles terem um disjuntor aqui, eles não abrem. O disjuntor em qualquer um deles acaba desligando tudo, desliga aqui. A outra coisa é que você, tanto para testar como para colocar em funcionamento um aerogerador desse, é preciso que isso aqui esteja tudo pronto, essa rede, para que você conecte na rede principal. Um aerogerador ele não funciona se ele não estiver conectado na rede. Isso eu estou falando do aerogerador de grande porte. Você tem os aerogeradores por aí de uso doméstico que eles são fabricados para funcionarem separados da rede. Mas esses aerogeradores grandes, eles não trabalham separados da rede, porque eles precisam de uma excitação e sairia caro para eles colocarem, sei lá, uma bateria, porque isso aqui é uma máquina síncrona, é um gerador síncrono. Então ele precisaria de uma corrente contínua para poder alimentar o campo dele. Então seria caro eles botar um banco de bateria e ainda teria que puxar uma alimentação AC para alimentar o retificador, para alimentar o campo. Então, na verdade, esses aerogeradores são alimentados com a tensão da própria linha. Mas o campo dele não é alimentado em AC, é em DC. É que quando ele, antes de entrar no campo do aerogerador, ele é convertido para tensão DC. E daí ele alimenta o campo do aerogerador. Então, só um esclarecimento adicional. Não tem nada a ver com oscilografia, mas já que eu falei em aerogerador, aí é bom eu quero dar essa explicação aqui para a gente ficar entendendo esse esqueminha aqui, tá? Por isso que quando há um defeito, você desliga tudo aqui, porque não há condições técnicas não há condições financeiras, né, para você pegar um defeito desse relé e mandar tirar os aerogeradores. Seria muito complicado. Seria econômico, porque os outros continuariam gerando, mas é muito caro você fazer isso. Por isso que um defeito em qualquer um aerogerador desse aqui é obrigado a tirar todos, porque tira a linha aqui no começo, tá? E também que eles não funcionam se não estiverem ligados na rede. E também que eles são máquinas síncronas, como esse gerador também é, e eles precisam de corrente contínua para alimentar o campo deles, o campo magnético. E como eu não tenho corrente contínua aqui, ele pega a corrente do próprio sistema, alimenta um retificador, esse retificador converte a energia AC em DC para alimentar o campo do gerador. E como a maioria desses geradores vem da Europa, da Espanha, se vocês tiverem contato com um aerogerador e encontrar uma coisa lá, o pessoal chamando lá convertidor, é o termo lá em espanhol, convertidor é o conversor na verdade, tá? Aí ele chama de convertidor, mas é o conversor, ok? Então pessoal, com isso a gente termina essa
parte introdutória da oscilografia, e no próximo vídeo nós vamos propriamente fazer o vídeo da oscilografia, né? Nós vamos falar mesmo da oscilografia e vamos passar pelos 4 relés que nós escolhemos para esse curso, que é o CEL 2411, CEL 311L, CEL 451 e CEL 487. Em todos eles a gente vai mostrar como parametrizá-los, tanto as pistas analógicas como as digitais, como ajustar a pré-falta, o comprimento da amostra e como partir manualmente. A partida automática já é dada pela proteção, e mostrar como a gente baixar o ajuste do oscilo e como analisar. É claro que como eu não estou conectado no relés mais, digamos assim, em relés mais sofisticados, desculpa, mas eu estou com um relézinho simples aqui. Eu também não tenho caixa de teste, eu não posso fazer um teste real, mas eu vou fazer também uma conexão de um relé que eu tenho aqui. Vou fazer a conexão dele com o oscilo, vou baixar a oscilografia e vou dar uma partida manual e baixar a oscilografia. O processo é o mesmo. Se eu partir o oscilo manualmente ou se eu partir por uma proteção, não faz diferença. Como eu não posso partir ele aqui pela proteção, eu vou partir ele manualmente e vou baixar a oscilografia. Aí o processo de baixar ele para o computador, depois gravar ele no arquivo e depois analisar, ele é igual para qualquer relé. Então, o que eu vou fazer isso para ele aqui vai valer para qualquer relé. Então, no próximo vídeo a gente vai fazer isso. Vai conectar um relé, vai conectar esse relé que eu tenho, que é um relé simples, vai dar uma partida manual, vai baixar a oscilografia, vai botar numa pasta, vai depois abrir, dar uma olhada. Claro que não vai ter nada lá, porque eu não estou com nenhuma fonte alimentando ele, mas a gente vai dar essa ideia geral do oscilo real. E depois eu vou parametrizar os demais oscilos, e vou pegar umas amostras que eu tenho, como essas que eu mostrei até agora, são amostras reais. Eu peguei de um outro trabalho que eu fiz, eu tinha esses arquivos guardados aí. E do mesmo modo, eu tenho arquivos reais que eu fiz dos oscilos que eu trabalhei recentemente com esse tipo de relé. Então não é nesse momento que eu estou fazendo, mas como eu tenho esses oscilos, eu vou baixar esses oscilos e vou analisar. Eu tenho um software de análise e vou fazer tudo isso. Então no final das contas, é como se eu estivesse fazendo tudo isso online, com o relé conectado, porque boa parte eu faço offline e a parte que eu precisaria fazer online, eu peguei num outro relé que eu fiz online, trouxe o arquivo para cá e vou analisar ele aqui, tá ok? Aí com isso a gente encerra essa introdução, que eu estou chamando de introdução à oscilografia. Aí no próximo a gente conclui com tudo isso aí, acessando o relé, partida manual, parametrizando todo mundo, analisando, tudo isso a gente vai fazer, ok?